Boa noite. A paz do Senhor. Eu estava com saudade. Como é bom chegar em casa, né? Hoje eu estou em casa. Glória a Deus por isso. Queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Amém? Todos acharam? A gente vai ler a partir do verso 3. Romanos 12, verso 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Amém, amados? Senhor, nós queremos te agradecer, Pai. Muito obrigado, Pai, porque Tu és presente, Senhor. Obrigado porque a Tua palavra diz que Tu habitas em meio aos louvores do Teu povo. Então o Senhor é presente. Amém. O nosso coração se alegra de estarmos em comunhão. O nosso coração se alegra de sermos parte de um corpo, membros uns dos outros, Pai. E eu quero rogar a Ti, Espírito Santo, fala ao nosso coração nesta noite, Senhor. Ministra nos nossos corações, Pai. Queremos estar sensíveis ao Teu toque, ao Teu precioso toque. O Senhor conhece cada um de nós aqui, o Senhor sabe as nossas dificuldades, as nossas lutas, mas também o Senhor conhece as nossas conquistas, as nossas vitórias. Por isso eu quero Te louvar, Pai, quero Te agradecer, Senhor. E eu quero rogar a Ti, Espírito Santo, fiel Consolador, tem liberdade. Amém. Fala ao nosso coração nessa noite. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Nós somos conhecidos por muitos nomes. Alguns nos chamam de evangélicos, outros nos chamam de crentes, outros nos chamam de cristãos, alguns nos chamam de discípulos, mas eu gosto muito da forma como Paulo diz que nós somos conhecidos. Nós somos conhecidos como corpo de Cristo. O corpo de Cristo está presente. Que coisa tremenda. E outra coisa, ele ainda aprofunda um pouco mais, dizendo que cada um de nós somos membros uns dos outros. Eu fico pensando, nessa questão, que parte que o Senhor me colocou dentro do corpo. Você já pensou? Será que você se sente olho? Legal, né? Uma posição de olho, ouvido, né? Mas pode ser que o Senhor tinha te colocado como um dedinho do pé, o mindinho. Mas aí você fala assim, tão pequeno, né? Mas leva uma topada nele, né? Aí a gente lembra, né? Quão precioso é o dedinho, né? Quão precioso é. Cada parte do nosso corpo tem uma utilidade. Por isso que eu queria dizer para vocês assim, que coisa tremenda. Que revelação que Paulo teve ao enfatizar que nós somos corpo. E não um corpo indiferente. Ou um corpo estranho. Não, nós somos parte de um corpo.
Então, se há uma unha encravada no dedão, né? Todo o corpo sente. Fala, vamos ser sinceros, a gente consegue dormir à noite com uma unha encravada? Fica latejando, né? A gente perde o sono, né? Ou se está com uma queimação no estômago, ou se está com uma dorzinha de cabeça. Vocês percebem? Como que o corpo pode ter uma parte sofrendo e a gente ficar indiferente? Não tem como. Por isso que eu quero reafirmar essa tarde. Que tremendo é a forma como Paulo nos chama, corpo de Cristo. Nós somos um corpo com muitos membros, diferentes, mas interligados. Há um caminho a ser percorrido. Esse caminho é um caminho de um processo, onde nós vamos aprendendo uns com os outros, nos relacionamentos, até a gente alcançar um relacionamento correto entre nós. E esse caminho que aplana esses relacionamentos é o amor. Tem um ditado popular que é muito interessante, não sei se você já ouviu, né? Que ele diz assim, que o amor faz o mundo girar. Você já ouviu esse ditado? O amor faz o mundo girar. E eu queria dizer para você que essa expressão ela é verdadeira. Sabia? Apesar de ser um dito popular, ela é verdadeira. Porque o amor não apenas faz o mundo girar, mas ele faz o mundo girar de forma correta. Porque quem é o amor? O verdadeiro amor. O Senhor. E é interessante, amados, que você pode olhar para o seu irmão que está do teu lado aí e você consegue amá-lo. Sabe por quê? Porque a palavra diz que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então esse amor vem de Cristo. Quando a gente confessa que Jesus Cristo é o nosso Senhor, nosso Salvador, a gente passa a desfrutar dos seus atributos, da graça do Pai que está sobre Ele. E esse amor, esse atributo é imensurável. Nós não temos noção, tamanha graça. E eu queria dar um tema para essa mensagem de hoje, que nós somos transformados pela graça. Essa graça nos dá inspiração. Ela nos concede condições que a gente necessita para enfrentar contrariedades, tempestades, desertos. Nós temos recebido a graça que vem da parte de Deus. Talvez você possa assim não estar entendendo, percebendo, discernindo, mas o Senhor tem nos concedido graça. Amém? Amém? Nós temos recebido. E essa graça nos dá condição, sabe, amados, qual é a principal característica da graça de Deus em nós? Você já parou para pensar? Então eu queria te dizer essa noite, que a principal característica da graça de Deus em nós é que ela nos capacita a expressar o amor. É pela graça. Por isso Paulo fala em Romanos, capítulo 5, que é pela graça que nós somos salvos. Isso não vem de nós, é dom de Deus. É presente. Para a gente expressar tão grande amor, nós precisamos da graça do Pai. Sabe por quê? É tremendo, Paulo. A graça nos ajuda a olhar para as pessoas não com o olhar da indiferença, da inimizade. Talvez essa pessoa tenha feito mal, tenha pisado no teu mindinho, na tua unha encravada, né? E às vezes te machucou. Mas a graça de Deus nos capacita a olhar para essa pessoa e a gente não vai ver a pessoa, a gente vai ver Cristo. Amém. Aí a gente ama. Amém. Porque Ele nos amou primeiro. Esse texto está em 1 João capítulo 4, 19.
Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Há um legado. Há um legado em nossas vidas. A graça de Cristo em nós é o amor de Deus, é um padrão que precisa ser visto. As pessoas precisam ver esse amor sendo manifesto. E não só visto, ele precisa ser visto e precisa ser desenvolvido em nós. Em gestos, em ações, em palavras, em cuidado. Sabe, às vezes esse cuidado vai te pegar aqui, ó. E como eu já tenho dito para vocês, nós precisamos vigiar, porque aqui tem uma entidade que pede devoção. E a menor maneira de eliminar essa entidade é ter graça do Pai. E por amor, eu sou generoso. Eu permito ser usado pelo Senhor. Eu permito ser uma expressão do amor do Pai na vida do meu irmão. Por quê? Porque nós somos um corpo. Membros uns dos outros. Como eu falei no começo, se o mindinho está doendo, todo o corpo precisa doer. E não fica triste se você se acha um mindinho, porque há importância no mindinho. Há importância no menor órgão que o corpo humano possa ter. Ele é importante. Eu vejo assim a graça de Deus na construção, na perfeição de nos construir, nos fazer, nos gerar. Cada coisa colocada no seu lugar correto. Por isso eu sou fã dos salmistas, né? Porque eles conseguem nos fazer imaginar um corpo humano sem ter PET scan, sem ter tomografia computadorizada, sem ter nada. Eles conseguem ter o discernimento de como é o funcionamento do organismo humano. Isso é revelação, é graça que é concedida. Inspiração. A graça, ela nos leva a ter habilidades restauradas na nossa vida. Sabe por quê, amados? O nosso inimigo, muitas vezes, ele quer roubar de nós talento, dons, graça que tem sido concedida a nós. Ele quer roubar, ele quer tirar, mas o Espírito Santo quer restaurar. Amém. Quer devolver no devido lugar a graça que o Senhor tem concedido. Ontem nós fomos tão abençoados, amados, com uma palavra de um irmão tão precioso. Eu conversando com alguém ontem, falei assim, eu quero chegar nos meus 80 anos como o Rubinho, lúcido, cheio de amor, e amor pela igreja, pelo corpo. A gente conversa, como é que tá a Dani? Como que ela tá? E as meninas, como é que estão? Aquela preocupação, aquele amor. Que coisa tremenda, amados. Eu quero chegar aos 80 anos assim. Amém. Eu estava conversando com alguém ontem, eu falei assim, eu nunca imaginava chegar nos 60 anos assim, né? Se sentindo um meninão, né? Oxalá, viu, Érica? Eu vou chegar nos 80. Se o Senhor permitir, né? Amém. Mas eu quero chegar com essa lucidez, amando o corpo de Cristo, amando a igreja, porque é um legado que o Senhor concedeu a nós, né? E nós precisamos aprender, amados, a responder alguns desafios que aparecem no nosso dia a dia. E eu queria te ensinar um termômetro que você precisa acender a luz vermelha quando você começar a perder a graça. Você sabe como a gente vai perdendo a graça, não sabe? Então precisa aprender a acender um sinal vermelho. E eu não vejo melhor antídoto
que entrar no quarto, dobrar o joelho e falar: Senhor, restaura a tua graça. Eu não quero ficar sem a tua graça. Porque o mundo o tempo todo quer nos dar conselhos. Vocês já perceberam, não? Como tem tanta filosofia nas mídias sociais. Eu nunca ouvi tanta filosofia, tanta gente filosofando. Às vezes nem sabe, mas está filosofando. Só que essa filosofia é da onde? Vem da onde? Quem pensou? Quem arquitetou? Eu gosto muito do livro de Tiago, quando ele faz a separação da filosofia do mundo e da filosofia do alto. Nós precisamos aprender. E nós não podemos esquecer que a gente está sendo moldados. Nós estamos sendo, cada dia o Senhor vai trabalhando, vai moldando, vai retocando, vai acrescentando, e nós precisamos acompanhar aquilo que o Espírito Santo está fazendo nas nossas vidas. Amém, queridos? E eu queria, nessa noite, que a gente prestasse atenção nesses 2 versículos, do capítulo 12, versículo 3 e versículo 4, porque eles nos traz uma lição muito importante para nós hoje, porque a gente encontra nesses 2 versículos o verdadeiro conceito de como Deus espera que a gente viva. Porque, como eu falei, o mundo está o dia inteiro querendo nos moldar. E você pode achar que não, mas sem perceber nós estamos sendo moldados. O mundo quer nos moldar. O mundo quer dizer assim: para de pensar desse jeito. Você deixa de ser bobo. Você é muito bonzinho. Amados, bondade é um fruto do Espírito. Cuidado. Você já parou para pensar nisso? E a gente ouve: você é muito bonzinho. O que você ganha com isso? Muito. Eu quero te afirmar essa noite: nós ganhamos muito sendo bons, porque é um dos frutos do Espírito. E a primeira verdade que eu queria destacar nesses versículos é a importância que nós precisamos nos autoavaliar. Você tem se autoavaliado? É importante. Ele diz assim: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Rapaz, olha aí o conselho que Paulo está nos dando. Como que nós temos pensado acerca de nós? Quando a gente compreende que o mundo jaz no maligno, a gente começa a entender que a sabedoria que o mundo tenta nos imprimir está sob domínio de delitos, de pecados, de conceitos que Deus abomina. Que Deus não espera que o corpo dele haja dessa forma. Lembra que eu falei? Nós somos conhecidos como corpo de Cristo. Então, não somos nós que estamos no comando. Ele está no comando. Ele é o cabeça. E quando a gente começa a entender isso, a gente vai percebendo que tudo que o mundo tenta imprimir nas nossas vidas é uma afronta ao nosso Deus. E Paulo nos ensina isso, e eu queria pedir para algum irmão me ajudar lendo Efésios capítulo 2, versos 1 e 3. Alguém com uma voz bem possante assim. Efésios capítulo 2,
verso 1 e 3. 1, 2 e 3? 2, capítulo 2, versículos 1 a 3. Somente pela graça somos salvos. E vós vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, e que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como a outros também. Vocês perceberam aqui, amados? Deixa o Espírito Santo falar ao nosso coração. Então Paulo está nos explicando o perigo da sabedoria do mundo. E ele diz assim, que o Senhor nos trouxe vida nós estando mortos. Então quem não está em Cristo está morto. Ainda que ande, ainda que seja bonitão, ainda que esteja numa casona, num carrão zero, está morto. Por quê? Porque está andando segundo o curso deste mundo. Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que opera nos filhos da desobediência. Então Paulo está deixando muito claro. E somente quando a gente a entende que a cruz de Cristo nos dá o sinal que nós morremos. Aí eu queria que você lembrasse a importância de quando o povo estava pecando e estava morrendo por causa do pecado. Vocês se lembram das víboras no deserto? Qual foi a solução que Deus deu a Moisés para que o povo parasse de morrer? Vocês se lembram? Olhava a serpente. Que foi elevada num madeiro. Hoje qual é o sinal que nos livra do peso da morte? Olhar para Cristo crucificado, porque Ele pagou as nossas dívidas. Hoje eu estava com a Dani assistindo um filminho, e o rapaz lá, o pai tinha uma dívida, o filho assumiu a dívida pelo pai. Jesus fez isso por nós. Que gesto tremendo, que gesto maravilhoso, que gesto de amor. Esse é o amor. Que amor é esse? Que conquistou meu coração, que deu a vida, que na cruz se fez anátema, maldito, para que nós estivéssemos aqui limpos, cristalinos. Por que a gente vai se contaminar de novo? Agora eu vou parar um pouquinho e pensa comigo. Será que Cristo precisa vir de novo e morrer na cruz para a gente ser novamente purificados? Não. Quem nos livrará do peso dessa morte? Cristo Jesus. É em Cristo Jesus que a gente recebe a reconciliação com o Senhor. É em Cristo Jesus que a gente pode fazer uma correta avaliação de nós mesmos, quem nós somos, pecadores. Por isso que quando ele fala assim, para você falar do cisco que está no olho do teu irmão, cisco que está no irmão, né? Tira a trave que está no teu. Nós precisamos nos enxergar, ter aquela correta relação com Ele e falar: Senhor, olha em mim. Mais uma vez, eu gosto de usar o salmista, né? O salmista fala: Pai, olha dentro do meu coração, esquadrinha. Vê se há em mim algum caminho mau. Livra-me. Isso é um autoexame. O salmista constantemente fazia esse autoexame. Eu e você precisamos todo dia fazer esse autoexame. Ontem eu achei tão tremendo, mais uma vez, um senhor de 80 anos olhar para as irmãs e falar assim: olha, eu vou trazer uma palavra para os maridos, mas tenham sabedoria. Eles precisam de vocês. Eu fiquei tão maravilhado, que tremendo. Irmãs, vocês são pedras preciosas na vida do teu marido.
Aí o mundo fica falando assim, que não, quem manda é a mulher, quem manda é você. Sai dessa. Quem manda é Cristo. Nós somos um corpo que tem um dono. Corpo de Cristo. A gente precisa começar a refletir em nós a medida, o parâmetro da graça de Cristo. Cristo em nós é a esperança da glória. Pedro, hein? Ele aprendeu. E Pedro traz em sua carta o que é essa entrega total a Cristo. E a gente começa a entender o que é ser coparticipante do corpo de Cristo. Quando lá em 2 Pedro, capítulo 1, verso 4, ele diz assim: pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência que há no mundo. Vocês sabem o que é a palavra concupiscência, né? É um amor desenfreado. É aquele desejo que nos faz pecar. Então, o que Pedro está nos ensinando aqui? Que nós temos recebido grandes, preciosas promessas para que a gente seja participantes da natureza divina. O mesma unção e graça que estava em Cristo opera em nossa vida hoje. Amém. Que coisa tremenda! Por isso que nós podemos hoje, com toda a autoridade, dizer: sai, em nome de Jesus, e o demônio sai. Ser curado em nome de Jesus, porque a autoridade no nome de Jesus foi concedida a nós. Amém. Pecadores, que reconhece a sua condição. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Maior é o que está em mim do que está no mundo. É pela natureza divina que está. Mas deixa eu fazer uma afirmação aqui. A natureza divina está em nós, não está fora. Ela está em nós. É o Espírito Santo que mora, habita em nós. Poder de Deus. E por ação do Espírito Santo que nos capacita a enxergar quem nós somos. Porém, tem um detalhe. O Espírito Santo, ele mostra as nossas mazelas. Ele mostra aquilo que está escondidinho lá no mais íntimo. Ele mostra aquilo que precisa ser retirado, que às vezes está grudado. Vocês sabem o que é visgo, né? O visgo está ali para tirar, né? Tem situação que está aqui e está... Inclusive eles usam visgo para pegar pombo, né? Porque ele caiu no visgo, não sai. E às vezes tem algum pecado de estimação, né? Que está grudado. E nós precisamos arrancar. Porque a natureza divina que está em nós nos purifica. Não tem condição de haver luz e trevas. E uma coisa tremenda, que essa natureza divina, ela nos capacita a enxergar quem nós somos em Cristo. Conforme Deus nos vê. Isso é muito tremendo. Eu tenho lido o livro do Jamê com algumas pessoas, né? Esse último da Casa e Igreja, eu recomendo, amados, a leitura. E ele fala uma coisa interessante no capítulo 8, que ele fala, no capítulo 7 ele fala de realidade, né, e a verdade. Às vezes a gente quer viver uma realidade e a gente não consegue alcançar a realidade. Mas nós não fomos chamados para viver a realidade, nós fomos chamados para viver a verdade. E aonde a verdade opera,
a graça de Deus se manifesta. E quando a graça de Deus se manifesta e o Espírito Santo fala e começa a nos mostrar o que em nós precisa ser trabalhado, a gente começa a mudar atitudes, mudar a maneira de pensar, a maneira de falar. As nossas intenções começam a ser corretas. A gente começa a pensar e vigiar os nossos pensamentos. A gente começa a discernir o tempo e o modo que nós estamos vivendo. E somente com uma mente transformada, renovada pelo Espírito Santo, é que a gente não vai mais viver segundo o curso desse mundo. A gente vai nadar contra a corrente. E sem se preocupar. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Amém. Glória a Deus. Ah, mas está todo mundo... Não, o Espírito Santo está me mandando eu fazer isso aqui. Eu vou fazer. E sem aquela coisa... coitadinho de mim, tem que abrir mão disso. Amados, é um privilégio. Amém. É um privilégio. Porque a gente deixa esse estilo de vida secular que nos faz pensar segundo o mundo e a gente começa a ver a forma correta de enxergar as coisas. O pecado salta aos olhos. Porque a gente tem recebido capacidade de pensar corretamente, de entregar o nosso coração totalmente ao Senhor. Como eu falei alguns domingos, né? Que tremendo aquele Provérbios 23, 26, né? Filho, me dá teu coração e os teus olhos se alegrem dos meus caminhos. Olha que coisa tremenda. Quando a gente entrega o nosso coração para o Senhor, os nossos olhos começam a se alegrar dos caminhos do Senhor. A gente não começa mais a achar que a vida cristã é difícil. A gente começa a se alegrar. Bendito seja Deus que me livra, que opera, que me faz me enxergar de forma correta. Amém, queridos? Amém. Mas tem um segundo ponto que eu queria dizer. A gente precisa ter um conceito moderado de nós mesmos. Porque ele continua dizendo assim: antes, pense com moderação. E como que a gente consegue, então, ter um conceito moderado? Porque todos nós, fazendo parte do corpo de Cristo, nós precisamos entender que nós possuímos em nós capacidade de pensar de forma correta. Porque a gente vive num mundo que vive tentando imprimir em nós conceitos equivocados. E como discípulos de Cristo, a gente precisa ter uma visão correta de quem nós somos em Deus. E eu queria destacar aqui 2 perigos desses conceitos equivocados que o mundo está toda hora querendo imprimir na gente. O primeiro conceito, talvez você não tenha ouvido falar isso, complexo de superioridade. E o segundo conceito, complexo de inferioridade. Autoestima, baixa estima. Deixa eu dizer algo para você. Em Cristo, nós temos a estima correta. Ele sabe quem nós somos. Filhos amados. Menina dos olhos dele. Eu vou aprofundar um pouco. Posso? Vocês me permitem? Então, o que é o complexo de superioridade? É pensar acerca de nós mesmos, além do que nós somos. É achar que a gente é a última bolacha do pacote. Se achar superior ao irmão.
Aí, Paulo, com muita graça, está nos dando um conselho aqui. Pense de si mesmo com moderação. Não há espaço para soberba na vida de um discípulo. Arrogância, altivez. No nosso coração não cabe isso. Sabe por quê? Nós somos guiados pelo Espírito. E o Espírito Santo nos alerta do perigo da arrogância, da altivez, da soberba. Tudo que a gente tem é o Espírito Santo que nos concede. Por isso a humildade, ela precisa imperar em nossos corações. Mas há também o complexo de inferioridade. Há aqueles que se exaltam, mas há também aqueles que se rebaixam. Vive se menosprezando. Se desqualifica diante da graça de Deus que tem recebido. Nega a realidade da ação poderosa do Senhor na vida. Nega a realidade da ação graciosa de Deus. E isso é uma falsa humildade. Porque o Senhor não nos chamou para nos rebaixarmos. Vocês se lembram como foi o chamado de Josué? Por que o Senhor insistiu com Josué? Quantas vezes, Eric? Ser forte? Quantas vezes? Lê lá, vocês vão ver. Por quê? Para de se rebaixar. Você não é inferior a Moisés, nem maior que Moisés. Você é Josué. E há uma graça na tua vida. Da mesma forma, isso acontece com nós. Você pode se achar assim, não, o Chico é maior que eu. Amados, eu sou até menor que você. Você já pensou nisso? Eu preciso das suas orações. Ontem aconteceu uma coisa tão tremenda comigo, amados. Eu fico maravilhado como o Espírito Santo faz. Nós estávamos orando por várias situações lá. E eu fui orar com um amado irmão lá, orando e chorando com ele uma situação. Eu terminei, eu virei assim, Marco Dói veio, me abraçou e falou, meu irmão, você precisa de oração. Eu quero cobrir tua vida. Nossa, amados, vocês não têm noção como aquilo. Eu me senti ali o abraço do Pai. Glória a Deus. Porque a gente vê tanta coisa, se sente tão impotente diante de tantas situações. Aí Deus levanta um amado irmão, que ele veio todo assim amoroso, me abraçou e falou, Chico, você está orando por muita gente aí, você precisa de cobertura, meu irmão. Eu falei, amém, preciso. Eu preciso. Isso não é se rebaixar, amados. Isso é ter uma estima correta, entender que nós precisamos uns dos outros. Eu preciso das orações. Deus nos chama, nos capacita para sermos um corpo. Deus não chama ninguém para ser... Vocês já viram mão andando sozinha? Tem filminho aí que mostra, desenho mostra isso, né? Você não acredita nisso, né? Que tem mãozinha que guia carro, dá sinal, vai no mercado e volta. Vocês acreditam nisso ou não? Então para de achar que Deus te chamou para andar sozinho. Deus te chamou para você viver num corpo e você ser parte desse corpo. Porque a graça de Deus que está na tua vida é para ser manifesta no corpo. Ah, Senhor. A gente precisa parar de negar a realidade da ação graciosa de Deus na nossa vida. O discípulo não pode ter uma autoimagem equivocada de quem é. Nós precisamos entender qual é o nosso chamado. Amados, o Espírito Santo revela qual é o nosso chamado. O Senhor nos chamou para amar, para sermos discípulos, fazer discípulos, pregar o Evangelho. Seja oportuno ou importuno, a gente precisa falar, porque nós somos chamados para isso. Há uma luz em nós que brilha e precisa brilhar cada vez mais, porque nós somos filhos de Deus, herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Amém. Nós somos o povo escolhido.
do Senhor. Nação santa. E quando a graça de Deus opera em nós, ela revela a consequência de um conceito equilibrado de quem nós somos. Nós precisamos entender quem nós somos. Porque nós temos a capacidade de pensar, de sentir, imaginação, criatividade. Deus nos capacitou com isso. E como Cristo, que ele fez isso em seu ministério terreno, porque ele estava ali, ele conseguia olhar para a pessoa e ver a necessidade da pessoa. E não sei se você percebe, mas se você olhar com muita atenção nos evangelhos, você vai ver que Jesus ele nunca entrava assim com força. Ele sempre perguntava, conversava, com mansidão, com humildade. E Paulo descreve isso na carta dele aos Filipenses, no capítulo 2, dos versos 1 a 5. Filipenses 2, de 1 a 5. Ele diz assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, olha só, você quer conforto? Mas ele para no conforto? Não. Se há alguma consolação de amor, olha lá, consolo, consolação de amor, ele para aí, não. Se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixão, completai o meu gozo. Nada faz, para que sintas o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Lembra que eu falei? Nós somos um corpo. Se está doendo aqui, todos nós precisamos sentir a dor. Não é normal alguém está sofrendo e o corpo está indiferente. E aí ele continua: nada façais por contenda, nem por vanglória, mas por humildade. Cada um considere o outro superior a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada um também para o que é do outro. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Amados, pensa comigo. Nós possamos ter o mesmo sentimento que há em Cristo. Ele nos capacita a isso. Nós temos a mente de Cristo. Amém. E não podemos, deixar de crer nisso. A gente precisa trazer sempre à memória: eu tenho a mente de Cristo. Eu consigo pensar como ele pensava. Eu consigo olhar e amar como ele amava. Porque ele nos deu dom. E dom é presente. Nada que a gente faça, nada. Porque dom não é por merecimento, é por graciosidade. Ele nos dá. Ele levou cativo o inimigo e concedeu dons aos homens. O dom é gratuito. Mas o dom, amados, se você parar e pensar, o dom é um presente que Deus nos dá, mas que eu não uso para mim, eu uso para abençoar meu irmão. Que coisa tremenda. Vocês entendem a mente de Cristo? Ele te dá um presente que você vai abrir, que presente maravilhoso, mas você não vai usar para você vai usar para abençoar o irmão. Não é tremendo isso? Pensa bem, né, Zenilton? A não ser o dom de línguas, né? Que é o único que ele fala, que vai edificar a si mesmo. Mas os outros é para que o corpo seja edificado. Cada um de nós temos um dom. Agora a pergunta que não quer calar, né? O que nós temos feito com o dom que o Senhor tem nos dado? Alguns enterram, né? Acham que é tão precioso que é melhor guardar.
Mas eu queria te dar um conselho. Melhor você trabalhar o dom, porque um dia nós vamos encontrá-lo e nós vamos prestar conta. E aí, meu amado filho? Me conta, cadê o que você fez com o dom que eu te dei? Ah, Senhor, eu enterrei. Amados, quando o corpo de Cristo é formado e nós discernimos o corpo de Cristo, a gente começa a entender qual é o meu dom. Porque é no meio do corpo de Cristo que os dons são manifestos. E eu quero dizer, nós precisamos que os dons sejam manifestos. Amém. Na multiforme graça de Deus, o Senhor manifesta os dons. Mas tem uma terceira verdade que eu queria destacar aqui. A gente precisa repartir a fé que nós recebemos. Deus nos dá a fé a cada um de nós. Como assim, Chico? Se você ler lá em Gálatas, né, os dons, né, ou o fruto do Espírito, fé é um fruto do Espírito. E ela é dada a nós. Porém, a medida da fé, ela é um padrão pelo cristão mede pela ação que nós usamos no reino do Pai. Esse é o termômetro para a gente medir a fé. É como a gente está manifestando em meio ao corpo. Com palavras, com ações, com gestos, a gente demonstra a nossa fé. Eu gosto também, mais uma vez, de usar Pedro, né? Que Pedro, ele diz lá na sua carta, ele diz assim, que nós precisamos estar preparados quando a gente for questionado a razão. As pessoas vão questionar. Nós estamos preparados? Deixa o Espírito Santo falar ao teu coração. Paulo tem nos desafiado aqui na carta aos Romanos acerca da nossa entrega total ao Senhor. Ele nos estimula a nos comportar adequadamente uns aos outros no corpo, como a gente manifesta essa graça no corpo. Por quê? Porque Ele quer que cada um de nós edifique a vida do irmão. Nós somos edificados quando edificamos. E para a gente exercer o dom que Deus tem nos dado, a gente precisa entender que é na edificação de todo o corpo que nós seremos edificados. Como eu falei, Deus não trabalha de forma única. Ele trabalha na unidade do corpo. Cada um de nós, exercendo o dom, sendo capacitado e capacitando, sendo participante e participando, recebendo e cooperando, na mutualidade do corpo. Somos muitos, mas diferentes. E a diferença é importante. Porque aquilo que falta em mim, com certeza está nos irmãos. E eu preciso daquilo que me falta, que está na vida do irmão. Compartilha. Eu preciso da graça que está na tua vida. Amém, queridos? Amém. Nós precisamos crer nisso. Porque na diversidade, que coisa tremenda, Deus opera na diversidade, porque é na diversidade onde nos completamos, nos amalgamamos. Essa é a palavra mais tremenda da cooperação uns dos outros, a palavra é sinergos. Aí o mundo corporativo vem e pega essa palavra e fala da sinergia, que precisa haver uma sinergia para a equipe prosperar, avançar. O mundo querendo usar conceito cristão para ser vitorioso. Agora o mundo corporativo consegue. Por que o meio do povo de Deus, onde a palavra foi dada para ver isso, não consegue? Eu estava falando lá na Bahia aos pastores, né? E eu falei dessa questão da pontualidade.
Aí um irmão virou e falou para mim assim, não, mas Chico, mas você tem que entender que algumas coisas são culturais. Eu falei, rapaz, que tremendo essa palavra que você falou. Cultural, né? Faz parte da cultura? É, tá. Aqui você pode chegar atrasado no seu trabalho? Você chega? Você pica o teu cartão atrasado? Não. Então não é cultural. Porque se fosse cultural, chegaria atrasado em todo lugar. Ah, mas para as coisas do Senhor posso chegar 10 minutos atrasado, 15 minutos atrasado. É para o Senhor. Amados, nós precisamos fazer as coisas do Senhor com excelência. Sabe por quê? Nós estamos demonstrando a fé que nós temos. Agora, no trabalho, a gente tem salário, né? Então, pelo salário, a gente não perde, né? Porque se picar o cartão com atraso lá, o que vai acontecer, Guilherme? Vem descontado, né? Fala, Norberto. Você está lá, você vai dizer o céu e o inferno. Aí você escorrega e vai para o inferno. Meu Deus, nossa, nessa linha. Desculpa. Amém, queridos? Vou pegar o avião, você vai lá, pegar o avião, tá? É cultural. Eu acho tão engraçado essa palavra, é cultural, tá bom. É cultural. Você tem a consulta com o médico lá. Se é cultural, você chega atrasado, o médico pode se atrasar, mas se você chegar atrasado, o médico te atende? 2 meses depois, né? Eu fico em duas coisas. Atende, Bia? Mas a maioria não, né? Duas coisas que as pessoas falam. É cultural e é tradição. É. Então É duas palavras que vão ser quebradas. exato, em nome de Jesus. Não, é aí engraçado que no outro dia nós fomos, tinha uma reunião de manhã. Todo mundo chegou no horário lá. Então não é cultural. Precisava de uma palavra, né? Mas amém. Eu queria concluir, amados, e dizer o seguinte: o Senhor renova Amém. as nossas forças, renova a nossa mente, transforma o nosso pensar, o nosso falar. E a gente vai conseguir entender que o propósito do Pai para nós é compartilhar a sua graça. O Senhor quer nos agraciar com toda sorte de bênçãos. É a vontade dele. E a gente vai conseguir ser uma comunidade onde cada um é membro um dos outros, quando a gente entender que a gente precisa viver um correto e adequado relacionamento uns com os outros. Entendendo a nossa posição, a posição dos irmãos, reconhecer o dom que está na vida do irmão. Mas no corpo de Cristo não tem lugar para ciúmes. Se você vê na vida do irmão o dom de ensinar, o dom de orar, se você tem visto que esse irmão coloca a mão, a pessoa é curada, chama ele, honra o dom que está na vida dele. Nós precisamos ter essa cultura da honra. E aquele que tem esse dom, que ele exerça a humildade, a simplicidade, que é um dom que não é dele, é do Pai que está concedendo a ele. Que coisa tremenda quando a gente entende que cada um de nós somos chamados para exercer graça. Como está aqui o texto, eu quero encerrar lendo o texto de novo. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu com cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Glória a Deus por isso. Talvez uns Deus chama para carregar a mala, outros Deus chama para ir sem peso. Deus sabe. Eu acho muito legal
o final da carta de João, né? Sempre Pedro, né? O Senhor vem e fala tudo o que vai acontecer com Pedro, né? Aí ele vira para trás, vê João lá andando assim, bem despretensioso, né? Fala, e esse aí? O que vai acontecer com ele? Bom, a esse aí cabe ao Pai. A ti, cumpre o que é para você. Se Deus quer que ele fique vivo até que eu volte, não deixa com o Pai. Então talvez algum de nós aqui, Deus vai chamar a gente a esperar Ele. Outros Ele vai elevar. Mas isso, só o Senhor sabe. Amém, queridos? O importante, amados, vamos ministrar uns nos outros o dom que Deus tem nos dado. Amém, amados? Que coisa tremenda, né? Vamos orar? Podemos orar? Eu creio que Deus quer ministrar dons no nosso meio. Amados, eu tenho orado muito a Deus em relação a isso. Eu tenho pedido, Senhor, manifesta dons no nosso meio, para que o corpo seja edificado. Eu sinto, amados, que Deus quer nos dar operação de milagres, dom de profecia, dom de palavras de sabedoria, dom de imposição de mãos e serem curados, dom de discernimento de espíritos. Às vezes a gente pensa que tem um espírito, né? Mas é um espírito que vem da parte do inimigo, e aí Deus vai dar revelação e nós vamos ser libertos disso. Amados, nós somos um corpo que Deus quer nos agraciar. E, amado irmão, amada irmã, a graça de Deus na tua vida. Amém. Compartilha. Nós precisamos dessa graça do Senhor que está sobre a tua vida. Amém? Amém. Sim. Eu queria dizer que tomando um carinho. Mas porque o Senhor me colocou para trabalhar para Ele, para fazer uma presente para Ele, para deixar tudo pronto para Ele, porque por tantos anos de serviço que Ele tem, ele está muito cansado. Eu mesmo que eu estou lá no cesário, aqui nesse cesando, eu sinto o amor de fazer para Ele. Sim. De ajudar. Porque Deus me fez assim. E a gente quer cumprir isso aí, tá no ponto que quer, né? Maria, é um ministério, servir. E esse ministério, Maria, é o ministério mais importante no corpo, e poucos querem, porque é um ministério que não aparece, servir. Mas é um ministério que é importante. Com certeza o Mauro está sendo agraciado através da tua vida. Amém? Aquele cafezinho gostoso, pãozinho, né? Aquele bolinho de fubá cremoso. Deus sabe. Amém, Maria? Muito bom. Vamos tomar café na casa da Maria. Amanhã todo mundo lá na Maria. Muito bom. Amém, queridos? Amém. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai. Eu te louvo porque o Senhor tem ministrado dons. O Senhor conhece cada um aqui de nós, Pai. O Senhor sabe a nossa realidade. O Senhor sabe o que cada um de nós temos enfrentado. E acima de tudo eu quero te louvar nessa noite, porque a tua graça tem nos sustentado. Fortalece-nos a fé. Senhor, fé inabalável. Eu rogo a ti, Pai. Os dias são maus. Cada vez mais a gente vê situações, circunstâncias acontecendo que nos deprimem. Senhor, como aquela médica me atendendo, Pai, eu intercedo pela doutora Silvana. Senhor, a médica ali se dedicando, enfrentando ali brigas, enfrentando situações, e ela olhar para mim e falar assim, eu estou com burnout. Senhor, me compadeci naquele momento dela, Senhor. Tem misericórdia da doutora Silvana, Senhor. Senhor, Tu és fiel. Quantos estão assim, com sua fé abalada, com suas forças se esgueirindo, Senhor? Eu rejeito o burnout na vida dela, em nome de Jesus, Pai. Porque a Tua força,
A tua graça nos reveste. Protege a mente e o coração. Não só da doutora Silvana, mas cada um de nós aqui essa noite, Senhor. Eu intercedo a Ti, ó Espírito Santo. Pai, essa noite nos renova a fé. Renova a esperança, renova, Senhor, a graça de pregar o Teu Evangelho, de anunciar as verdades do Teu reino, Senhor, para todos aqueles ao qual nós temos contato, Senhor. Pai, fortalece aqueles irmãos que estão fracos, Pai, que não têm força nem para chegar na reunião, Senhor. Fortalece a fé, Senhor. Fortalece as forças, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Pai, naqueles nossos familiares que estão enfermos. Senhor, coloque em nossos lábios uma palavra de esperança, de renovo, de fé. Que o Evangelho alcance a vida deles. Senhor, alcança a vida da Ritinha, do Luiz Henrique, da Milena, da Marília, Senhor. Pai, fortalece essa família, Senhor. Sabemos quão difícil é perder um ente querido, Senhor. Mas da mesma forma, Pai, eu rogo a Ti, Senhor, porque o Senhor conhece cada um de nós. Eu rogo ali pela Seila, que perdeu 2 irmãos em menos de um mês. Pai, tem misericórdia da Seila, Senhor. Eu rogo pela mãe daquela criança ali, que o Cleito tanto tem intercedido, Senhor. Pai, quantas lutas essa criança tem enfrentado. Pai, nós queremos discernir qual o Teu propósito nisso, Senhor. Nos dá discernimento para levar uma palavra de esperança para essa mãe, para o pai, para que essa família seja renovada, para que tudo isso que eles estão passando não seja em vão, mas seja para a Tua glória, Senhor. Senhor, não é por acaso que o Senhor nos tem chamado e tem mostrado situações difíceis, Senhor. Pai, eu rogo pela vida do Paulo Ricardo, Senhor. Pai, quantos diagnósticos terríveis, Pai. Eu fortalece a fé da Lau, Senhor. Tu sabes como a esposa sofre nesse momento, Senhor. Pai, eu rejeito aquele prognóstico, Senhor, que ou ele vai ficar sem a voz, ou ele vai ter que se alimentar por sonda por toda a sua vida, Senhor. Eu rejeito isso em nome de Jesus, Pai. Faz um milagre, Senhor. Faz um milagre, Senhor. Faz milagre. Senhor, eu rogo a Ti, Pai, operação de milagres nos nossos dias, Pai. Pai, nós cremos. Senhor, eu creio que o Senhor é o mesmo que abriu o mar para o povo passar a seco, Senhor. Eu creio que o Senhor foi o Deus que derrubou as muralhas de Jericó, Senhor. E eu creio que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Que nenhum pensamento de falta de fé, de incredulidade, impeça o fluir miraculoso do Senhor nos nossos dias, Pai. Senhor, faz milagres, Pai. Senhor, traz de volta os filhos que estão longe, Senhor. Pai, nós queremos viver a experiência do pai do filho pródigo, Senhor. Fala com esses filhos que estão longe, Senhor. Fala como o Senhor falou com aquele jovem, Senhor. Nós cremos que o Senhor pode falar, que o Senhor pode fazer, Pai. Ah, Senhor, cuida, Senhor. Se há alguém aqui enfermo esta noite, Senhor, eu peço a Tua unção de cura, Pai. Senhor, restaura as nossas forças, Pai. Nós queremos ter aquela experiência da águia que se renova porque ela busca no alto e o Senhor renova as suas forças. Renova as forças, Pai. Fortalece o cansado. Pai, não sei se há alguém essa noite aqui que está cansado. Ó Espírito Santo, eu rogo a Ti uma força sobrenatural. Uma força que não vem da nossa imaginação, mas uma força que vem do Teu trono, Senhor. E dá um ânimo novo, dá vigor, dá esperança. Pai, enche corações aqui essa noite de esperança, viva e rica esperança, Senhor. Eu profetizo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, eu creio no milagre, Senhor. Por isso eu clamo a Ti, Senhor. Faz milagres em nosso meio, Senhor. O Senhor sabe
o que cada coração aqui está, Pai, no íntimo clamando. Eu não sei, o Senhor sabe, Pai. E eu quero pedir a Ti, que conhece cada coração, talvez o que cada um está pedindo aqui no mais íntimo, só o Senhor pode alcançar. E eu quero rogar a Ti, Deus amoroso, Pai de toda consolação, visita esse mais íntimo do nosso coração e move as águas, Pai. Faz fluir, Pai. Sabe, Pai, eu creio que o Senhor fez nascer naquela vara de amendoeira que estava seca, morta. O Senhor fez brotar e o fruto nasceu. Pai, faz nascer, faz brotar. Aonde para nós humanamente é impossível. Faz brotar, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Faz brotar, Senhor. O randaralabashaya cataralamassaias. O randaralalamashuriketerinandalaralabassaias. Senhor, nós pedimos a Ti com humildade, com simplicidade, Senhor. Faz milagres, Pai. Senhor, não é na nossa força, não é no nosso entendimento. É o Senhor. É o Senhor que faz. É o Senhor que opera maravilhas, Pai. Por isso nós confiamos no Teu braço de amor, na Tua ação miraculosa, Senhor. Eu rogo por aquele amigo do João Alfredo que toda vez ele tanto roga, Senhor. Faz um milagre, usa a vida do João Alfredo ali, Senhor. Coloca uma palavra de graça na vida do João Alfredo, Senhor. E esse amigo receba a graça que vem do Senhor, Pai. Eu rogo por aquelas mulheres ali do condomínio que a Tânia tem tido tantos anos, tem investido, não tem desistido. Usa a vida da Tânia ali como um canal de bênção, Senhor. Senhor, eu rogo pela vida da Beatriz, com toda a disposição dela de ajudar, Pai. Usa ela como um canal de bênção, Senhor. Que as pessoas não vejam ela só como uma médica, mas que vejam ela como uma discípula de Cristo. Que as suas mãos possam tocar crianças. Quando a medicina não tiver mais onde alcançar, que o Senhor dê a ela uma mão que toca e o milagre aconteça. Eu profetizo em nome de Jesus, Pai. Usa a vida do Eric, ali naquele carro, as pessoas que entram ali no carro do Eric, que o Eric sempre tem uma palavra, Senhor, que alcance vida, Senhor. Pai, Tu sabes, Senhor, Tu sabes porque nós somos um corpo, Senhor, e na diversidade do corpo o Senhor quer nos usar, Pai, e eu quero rogar a Ti, usa-nos, Pai, em nome de Jesus, Pai. Senhor, eu não sei, mas quantas situações, talvez a gente passaria a noite aqui, Senhor, por tantas situações, Pai, tantas situações. Pai, a nossa situação política no país, Pai, tem misericórdia desta nação, Senhor. Senhor, nós queremos dizer que nós não somos uma nação de pessoas corruptas, Pai, mas nós somos uma nação que teme ao Senhor, Pai. Uma nação, o brasileiro é um povo bom, um povo temente ao Senhor, Pai. Não permita que nós sejamos conhecidos como uma nação corrupta, Senhor. Por isso nós rogamos pelos nossos governantes, Pai, que haja temor na vida desses homens, Pai. Homens e mulheres que estão ali, Senhor, fazendo leis, tomando decisões, que haja muito temor em seus corações, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Porque, Senhor, nós cremos, como o Senhor falou essa noite, que nós somos transformados pela Tua graça, Senhor. É pela Tua graça. É a Tua graça que nos transforma, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Eu quero levantar um amor também pelo Rafael, que vai fazer o transplante em Belo Horizonte, do nosso irmão. Verdade. Por Deus, colocamos o Rafael. Sim, ó Deus. Desde já, Senhor. Ô, Pai, em nome de Jesus, Pai.